A carne de ave será a mais consumida no mundo até 2050. Pelo menos esta foi uma das perspectivas debatidas durante o simpósio Brasil-Sul de Avicultura sobre o mercado de carnes no mundo, que ocorreu no início da semana lá em Santa Catarina. Vamos repercutir um pouco mais esse tema agora com o Fernando Iglesias, o analista das safras e mercado e também consultor aqui do Agromais. Boa tarde, Fernando, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Sim, a avicultura vai ser a carne aí dos próximos 30 anos, a carne de frango vai ser a carne dos próximos 30 anos. Ô Fernando, e como pode ser aí a principal proteína consumida no planeta, considerado o frango, né, dentro dessas aves? E o que você pode adiantar isso para a gente? O que foi discutido aí nesse simpósio? Bom, a carne de frango, ela tem a avicultura, por possuir um ciclo mais curto, ela tem uma capacidade de expandir a sua produção de uma maneira muito mais consistente do que a bovinocultura e a suinocultura. Então, a lógica que a gente vê, até por uma questão de ocupação de espaço, de outras questões, é que a avicultura siga avançando, siga evoluindo aí nos próximos anos em termos de produção. Aqui no Brasil, a gente já tem uma produção muito robusta, uma avicultura muito fortalecida. A avicultura brasileira é um exemplo em termos mundiais, desde questões sanitárias a questões de manejo. Então, realmente, os próximos anos levam a essa tendência, essa expectativa de realmente ampliação do volume de carne de frango ofertada em escala mundial. E, Fernando, o consumo pode ser atribuído a quê? Preço, a gente tem aí preço porque tem menos gordura e assim a carne mais saudável, ou porque o consumo de carne bovina pode diminuir mesmo ao longo dos anos? É uma soma de fatores. O encarecimento da carne bovina, por exemplo, não é um processo restrito aqui ao mercado brasileiro. A gente vê a carne bovina também muito encarecida na China, por exemplo, a carne bovina assumindo patamares muito elevados no mercado internacional. Então, isso é um sintoma que esses problemas de consumo, essas mudanças de padrão de consumo, não se restringem apenas ao mercado brasileiro. No mercado brasileiro, essa alteração do padrão de consumo, com a carne de frango ganhando a preferência da população, ela vai muito também na perda de poder de consumo da população. Isso a gente não pode tirar. Mas a tendência realmente é que, por ser uma proteína mais acessível, uma proteína bastante saudável, ela siga ganhando mercado aí nos próximos anos. Lógico, a estrutura de custos ela precisa ser considerada, ser ponderada nesse nosso ambiente, mas de uma maneira bastante lógica, por possuir essa característica de um ciclo mais curto, por possuir preços mais atraentes aos consumidores em geral, não só aqui no Brasil, levam a crer realmente essa expansão da demanda por carne de frango. Ô Fernando, a gente sempre mostra aqui a importância dos cuidados sanitários e nós estamos vendo agora no hemisfério norte a influência aviária atingindo algumas regiões produtoras, que é o caso dos Estados Unidos. Isso preocupa e como isso pode atingir o consumo de frango no mercado futuro? Bom, esse surto de influenza aviária ela é uma oportunidade muito boa para o Brasil ao longo do ano. O que acontece? Nós temos focos de influenza na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, mas no Brasil, que é o principal exportador de carne de frango em escala mundial, nós não temos um foco sequer da doença. Então, nós temos uma grande vantagem nesse momento em relação aos nossos principais concorrentes. O que a gente precisa considerar é que essas doenças são um grande fio condutor das exportações ao longo do ano. Podemos citar aí a peste suína africana, no caso da suinocultura, podemos citar os casos de vaca louca que surgiram aqui no Brasil, os casos atípicos que apareceram aqui no mercado brasileiro. Tudo isso gera desdobramento sobre o volume exportado, seja para bem ou para mal. No caso da carne de frango, a expectativa é muito positiva realmente. Temos uma perspectiva ótima em relação ao volume de carne de frango embarcada ao longo do ano. O Brasil deve bater um recorde de exportação mais uma vez, e isso também está centrado nessas questões envolvendo sanidade animal, essas questões envolvendo influenza. Então, aonde é um problema, aqui para o mercado brasileiro é uma vantagem, vai se tornando uma vantagem. O Brasil seguirá aí por mais um ano com muita tranquilidade na dianteira das exportações globais de carne de frango. E continuando nessa tua linha sobre exportações, Fernando, com a China crescendo e precisando então alimentar a população na próxima década, o país então pode representar uma grande fatia então do consumo mundial e assim depender mais do nosso frango brasileiro? O que acontece é que, além da demanda crescente dentro da China, a gente precisa considerar que há planos de expansão da produção de carnes dentro do território chinês. A China sempre vai ser muito atuante
em relação à compra de proteína animal, sempre vai comprar grandes volumes, até porque é uma população enorme, que vem ganhando poder de consumo, a demanda vai se consolidando dentro da China nos últimos anos, vem ganhando gosto por proteínas que até então não faziam parte do cardápio da população chinesa, exemplo da carne bovina, mas esse plano de expandir a produção está ali nas diretrizes do governo chinês. O governo chinês é extremamente proativo nessas questões envolvendo segurança alimentar, mas sim, a China seguirá comprando ótimos volumes de proteína animal e a gente tem que ficar atento à participação dela no mercado nos próximos anos. Ela vai seguir aí como grande importador de carne do Brasil ao longo da década. Isso não tem como a gente mudar. Não há outra China presente no mercado. Ela vai seguir aí muito forte nessas importações, por mais que haja esse processo buscar uma maior autossuficiência, uma menor dependência em relação a importações. E, Fernando, como uma grande potência, o Brasil precisa da China, mas essa dependência pode ser pulverizada para outros países também, e ampliar mais o mercado para não ficar dependendo só da China? No caso da carne de frango, temos ótimas notícias. A exportação brasileira já é muito bem distribuída, bem pulverizada. O Brasil exporta carne de frango para mais de 100 países. Temos um embarque halal que faz uma diferença absurda para as exportações de carne de frango. O Brasil aí lidera exportações desse segmento. É um mercado com mais de 1,5 bilhão de pessoas que precisa ser muito valorizado realmente. O Brasil, vamos dizer assim, trata com muito carinho esse mercado halal. E o Brasil já tem um mercado muito consolidado em relação à carne de frango. A gente já consegue uma ótima penetração da carne de frango brasileira na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, em relação à África, todos os continentes, basicamente, o Brasil vende bons volumes de carne de frango. O Brasil tem uma condição muito privilegiada nesse segmento e vai seguir assim, é o segmento que a gente menos depende da China em termos de exportação. Então, é até complicado a gente falar assim, em expandir ainda mais as exportações de carne de frango, porque o Brasil já tem praticamente 1/3 das exportações globais dessa proteína. Então, é um mercado que o Brasil já está muito à frente dos principais concorrentes. Tá certo, é aí a avicultura brasileira crescendo cada vez mais e mostrando, né, num futuro muito próximo, a gente pode ver, como você bem trouxe aí pra gente, a carne de frango, né, essa proteína crescendo cada vez mais no consumo e na preferência, né, das pessoas. Agora, Fernando, vamos focar um pouquinho aqui no nosso mercado interno. Esse mercado de frango registrou forte alta em março, né, e os custos de nutrição animal aí ainda apertam as margens da atividade? É isso que a gente tem observado. Os preços explodiram ao longo do mês de março, tiveram uma alta muito consistente. O que acontece? A avicultura, por ser uma atividade de ciclo um pouco mais curto, ela consegue fazer os ajustes produtivos necessários para se adequar à atual estrutura de custos, ou mesmo em relação a potencial de consumo. Então, ela tem essa capacidade. Por possuir um ciclo aí de em torno de 45 dias, 45 a 70 dias, é bem tranquilo para a avicultura conseguir fazer essa correção de rota, muito diferente do caso da suinocultura. A margem ainda é pressionada pelos custos de nutrição animal, mas a gente já vê avanços de receita em função dessa alta dos preços. Então, a avicultura, a gente já pode falar num processo de recuperação. Para o segundo semestre, possivelmente a gente vai ver aí receitas avançando, uma melhora da margem operacional da atividade. Enquanto a suinocultura ainda vai inspirar muitos cuidados, vai atravessar ainda por um ano bem turbulento, vai ser um período de grande dificuldade para a suinocultura brasileira. Bom, e para esse mês que está se iniciando, né, como você vê aí o comportamento da avicultura nesse mês de abril? Pode manter esse patamar do que foi o mês de março, que foi bem positivo? Tem essa perspectiva de continuidade do movimento da alta. A gente tem que pensar que a primeira quinzena do mês é sempre aquele período em que há a entrada dos salários na economia, há uma motivação do consumo, da reposição entre atacado e varejo. Tudo isso leva a crer em preços mais altos. O ajuste produtivo continua fazendo efeito, a gente vê cortes dos alojamentos, vê redução nesse sentido, e a exportação continua indo muito bem. As exportações de carne de frango continuam indo muito bem. Então, a gente tem 3 fatores que dão otimismo em relação à avicultura. O primeiro deles, exportações que são muito positivas. O segundo, a demanda doméstica que se direciona para a carne de frango, que é a principal proteína consumida hoje no Brasil, em função de todas essas questões macroeconômicas. E, por fim, essa capacidade que o setor tem em adequar a sua produção às realidades, aos desafios que o mercado apresenta.
Tá certo, Fernando. Muito obrigado por trazer esses esclarecimentos e essa análise do cenário da avicultura aqui no nosso país. A gente fica te aguardando aqui na próxima semana. Até lá. Tchau, Fernando. Eu que agradeço, pessoal. Boa tarde a todos. Um ótimo resto de semana. Até a semana que vem.